Bom dia a todos e todas, todos que estão aqui presentes no nosso templo da Igreja Cristo Bom Pastor em Caxias do Sul. Também a todos e todas que em suas casas podem nos acessar nesta manhã e participarmos deste tempo de culto, de adoração ao Senhor nosso Deus. Que a paz do bom Deus alcance o coração de cada um de nós e que nós possamos ter a certeza de que quando nos reunimos no nome do Senhor, onde 2 ou 3 estão reunidos no seu nome, ali o Senhor Deus também está presente, e por isso nós invocamos o nome deste Deus que chamamos de Pai, que nos acolhe, que nos abraça, o nome deste Deus Filho Jesus, que deu a sua vida por nós na cruz, e o nome do Espírito Santo, o poder, a presença, o Consolador de Deus entre nós. Convido, se você tem acesso à sua Bíblia, abra lá no meio. A gente em geral abre o culto com a leitura de um salmo, e eu partilho com vocês o Salmo 32, que também fez parte de minhas leituras devocionais nesta semana, e que você possa acolher essa palavra do Salmo 32, que tem a ver também com nossa temática desse dia, porque este é um salmo, o 32, em que se chama ele de um salmo penitencial, um salmo de alguém que reconhece diante de Deus a sua condição de devedor, de pecador, de quem precisa da graça, da misericórdia de Deus. E olha o que diz Salmo 32, um salmo de Davi: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, o que acontece? Não o atingirão, não o atingirão. Por quê? Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e mais do que isso, me cercas com alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. Por isso, não sejais como cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio que se distancia do Senhor, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E a última palavra, que também é para nós todos que estamos refletindo nesta palavra de Deus: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Qual é a razão de alegrar-se? Qual é a razão de regozijar-se? Qual é a razão de vibrar de alegria? É por causa do perdão dos pecados, do alívio do peso que cai sobre nossas costas. O Antigo Testamento fala disso numa situação que ainda não conhece Jesus, mas quanto mais nós que conhecemos quem pagou
a nossa dívida. Então, mais ainda, esta última palavra do Salmo nos motive para um tempo de culto, um tempo de adoração, de gratidão, de exultação a Deus sem igual. Amém. Nós vamos cantar Nosso Deus, é isso? Convido vocês que estão aqui, se vocês podem, vamos ficar de pé, vamos louvar ao nosso Deus, porque o convite é que nós nos alegremos nele. Nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, pela Tua grandeza, Senhor, que proclamamos também nesta manhã. E que nada pode nos separar do Teu amor, do Teu propósito redentor, restaurador, reconciliador, Senhor. E por isso o nosso culto, nossa gratidão a Ti nesta manhã. Que tenhamos consciência
do chamado que o Senhor tem para nós também, para nos apegarmos a Ti, para estarmos próximos a Ti, Senhor. E tempo de culto é também tempo do Senhor estar declarando: meu filho, minha filha, eu chamo você para estar junto de mim. Aceite esse convite, em nome de Jesus, amém. Ainda ficamos de pé, Romanos 12, 1 e 2, uma palavra para a gente aprofundar esse entendimento de Deus e o tempo que nós estamos vivendo. Romanos 12, 1 e 2, lá no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, depois de Atos, você encontra a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, uma carta que fala da justificação pela graça, uma carta que fala de nós entendermos a soberania de Deus. Em casa também você pode abrir sua Bíblia, e ali diz assim, Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, vossa vida, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com as coisas deste mundo, não se conformem, mas transformai-vos, ou deixem-se transformar pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que desejo maravilhoso quando o Espírito Santo coloca em nós esse desejo. Deus, eu quero saber qual é a tua vontade, e eu quero cumprir esta tua vontade, eu quero viver segundo a tua vontade, Pai. Faz isso em nosso coração. E por isso é um tempo da gente aquietar diante de Deus e confessar-lhe os nossos pecados. Silencie nesse momento. Deixe o Espírito Santo sondar sua mente, sua vida, seu coração nesse instante. E confessamos assim ao Senhor. Obrigado, querido Deus, pelo dom da vida. Obrigado pelos propósitos de amor que o Senhor tem para conosco. Cada pessoa nesse mundo não está aí por acaso. E assim também nós lembramos nesse instante, Deus, quantas vezes nós somos ingratos a Ti, quantas vezes somos rebeldes. Jesus disse que os mandamentos se resumem a amar a Deus com toda a sua vida e amar ao próximo como a si mesmo. E esta é uma medida muito importante para a gente analisar como eu vivi esta semana. Oh sim, como eu vivi esta última semana, em relação a Ti, Pai, em relação aos nossos semelhantes, as pessoas ao redor de mim. E eu percebo, Deus, como deixo a desejar. Tudo isso nos angustia, Deus, e por isso falamos, Senhor Deus, eis-nos aqui. Toma, ó Deus, nosso pecado, nossa perversidade, nossa maldade, nossas más intenções, e perdoa-nos, ó Pai, e renova em nós essa disposição de fazer o que diz esse texto de Romanos, de experimentar a Tua vontade, ó Deus, de seguir conforme o Teu propósito. Assim nos ajuda pela força do Espírito Santo e por meio da obra de Jesus, em nome dele que nós oramos, amém. Queridos, também na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a mensagem, e que você, tanto em casa como aqui, possa ter paz no seu coração, por causa do amor de Deus. Deus lhe abençoe. Nós vamos cantar 2 hinos ainda, e depois vamos orar, pedir pela palavra de Deus. Prepare-se também para a mensagem que Deus tem para o seu coração nessa manhã. É o que fala esse hino, que nada além do sangue, a gente precisa nada além, que o sangue de Jesus é suficiente para nos salvar do nosso pecado, nos libertar de
toda dor e toda angústia. Louve ao Senhor. Bendiga o nome do nosso Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida, Jesus, esse é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele. Se posso me achegar somente pelo sangue.
que em Ti a gente pode ser purificado de todo pecado, Deus. Obrigada que pelo Teu sangue eu posso dizer que sou livre. Sou livre do poder do pecado sobre mim, Deus. Tu nos ajuda a vencer toda a nossa tentação, Pai. Toda dificuldade, Pai, contigo a gente encontra alívio, conforto e força para vencer, Deus. Obrigada, Pai, pelo poder do Teu amor, na Tua cruz, Pai. Obrigada que Tu me chamou pelo meu nome para participar dessa família, Deus. Da Tua família e ser irmão de Jesus e poder aceitar o sacrifício dEle para me salvar, Pai. Obrigada. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do Seu sofrer participar. Sua obra eu vou cantar. Essa é a nossa missão. Deus Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz se chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por Seu amor. Seu amor foi por mim naquela merecida vida, de graça recebi por Sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado Seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado Seu amor. Impressionante é o Seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é Seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo,
podemos ser alegres, Pai, por saber que Tu conquistou uma vida para nós, Pai. E podemos viver ela para Ti, Senhor. Esse é o propósito, Pai. Essa é a missão que temos, Pai. Que usemos nossos dons, nosso trabalho, nosso viver diário para falar de Ti, Pai. Para viver esse amor e glorificar esse amor, Pai. Pai, que nossas palavras sejam cheias, Pai, da Tua palavra, Senhor. Que nossas atitudes estejam recheadas desse amor que Tu derramou por nós na cruz, Pai. Que as pessoas vejam em nós, Pai, a Ti, Jesus. O único nome que importa ser lembrado, Teu nome, Jesus. Que as pessoas lembrem de nós pelas nossas atitudes que refletem a Ti, Jesus. Lembrem do Teu nome, Pai, através das nossas vidas, Senhor. Que a gente possa brilhar essa Tua luz, Pai, onde formos, Senhor. E viver em alegria de vida, Pai, Te bendizendo e Te glorificando todos os dias, porque Tu nos tirou lá do pecado, Pai, de uma vida triste, uma vida sem nada, sem paz, Pai, para viver uma vida contigo, uma vida onde temos tudo, Deus, onde podemos estar livres da dor, do sofrimento, de tudo aquilo que o coração traz de ruim, Pai, mas que Tu enche ele com o Teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, obrigada por isso. Obrigada porque podemos ter o privilégio de ouvir a Tua palavra, Deus, de ler a Tua palavra, que a gente entenda tudo o que Tu quer nos dizer hoje, Pai, que abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração e que a gente encontre aquela palavra que é direcionada diretamente para nós, Pai, em todas as palavras que Tu vem a dizer agora, Pai. E que durante a semana a gente também possa estar meditando nela, Pai, e usando ela, praticando ela em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos e irmãs que estão aqui, em casa também você, acolha-se. E aquilo que a gente tem falado, né? Esse é o tempo da reflexão na palavra, que a graça e a paz e o amor de Deus esteja contigo. Obrigado ao grupo aí que nos conduziu até aqui nesse tempo. Você tem seu caderno, você tem sua Bíblia, você tem a oportunidade, o que Deus tem falado. Na última semana nós concluímos uma temática e vimos a sua glória. E terminamos com aquele texto da ressurreição do filho da viúva de Naim, e uma das coisas que a gente refletiu foi palavras que falamos. Jesus disse poucas palavras, mas objetivas, transformadoras. Como você tem vivido no seu dia a dia? E outro desafio que aquele texto nos trouxe, que vai ter um link com hoje também. Você tem enxergado as pessoas no seu dia a dia, ou as pessoas têm sido invisíveis para você? Você tem perguntado o nome, perguntado a história, perguntado as dores das pessoas, meu querido, minha querida. E por isso, nossa proposta também, uma vez que em janeiro nós entendemos um pouco mais de Jesus, um Jesus que reflete a glória de Deus, um Jesus que tem poder sobre a enfermidade, um Jesus que tem poder sobre as expressões do mal, um Jesus que tem poder sobre a criação para trazer alegria para nós, um Jesus que é vitorioso sobre a morte. Nesta sequência desse mês, nossa proposta é como seguimos esse Jesus, como nós nos voltamos para Ele, como a gente faz disto um projeto de vida, né? Um projeto de vida de viver, como a gente tem falado. Nós, cristãos, somos chamados a muito mais, além do que o tempo do culto, a vivermos na semana, como templos ambulantes, que testemunhamos, que somos luz, que somos sal, e que as pessoas possam dizer, esse aí, essa aí, tem algo mais, vive com Jesus. Então essa é a nossa proposta nesse mês, nas pegadas de Jesus, o caminho do discipulado.
E vamos começar hoje então com a questão do chamado, no outro domingo aprendizado, depois o comprometimento e por fim a missão que nos cabe como seguidores de Jesus. E eu convido você que está em casa, você que está aqui, vamos juntos nessa caminhada, mas procurarmos entender o que aprendemos aqui e como vivemos durante a semana. E a gente vai começar com algo interessante, porque nós vamos começar com uma história de pescaria, não é? Então eu quero chamar a atenção, quem aí um pouco tem história com pescaria, frustrante ou não. Eu gosto de pescar às vezes, de vez em quando, tenho histórias frustrantes, histórias, né, alegres. Então hoje é um dia da gente falar sobre isso, e Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11, nos traz uma descrição acerca de pescaria frustrada e pescaria triunfante, altamente realizadora, uma síntese, digamos assim, da nossa existência, não é? E nós então queremos meditar nesse texto, e que esse texto em seu coração também cause impacto, e motive eu e você a vivermos de acordo com ele. Muito bem, Lucas 5, 1 a 11, eu leio assim: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, ou seja, indo para o fundo e lançando as redes, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros que fossem ajudá-los, aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, o que Jesus disse a Simão? Não temas, doravante, de agora em diante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Meu querido, minha querida, esse texto da descrição de uma pesca frustrada e depois de uma pesca altamente realizada, é um texto que nos vai fazer entender, de alguma forma, digamos assim, como começa esse segmento de Jesus. Claro que existem muitas outras formas de Jesus chegar e, usando essa linguagem, fisgar o coração de pessoas. Mas nesse texto nós percebemos algumas coisas que são muito interessantes para a gente também pensar em nossa vida. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, mostrando aí no mapa, este Lucas é o único que chama esta porção de água no norte da terra de Israel, não é? Onde o Rio Jordão vai correndo,
como Lago de Genezaré, né? Aqui ele coloca, deixa eu ver, ele coloca Lago de Genezaré. E alguns chamam de mar, ou Mar da Galileia também. Mas é interessante que este Mar da Galileia, este Lago de Genezaré, ele é uma extensão de água que tem 12 quilômetros de largura e 20 de comprimento, e também é chamado de Tiberíades, por causa de Tibério, no Evangelho de João. E essa extensão de água se tornou, digamos assim, ao redor dela, um lugar de muitas atividades de Jesus. Mas também o trabalho nessas águas era o ganha-pão de muitas pessoas, porque, segundo dizem os historiadores, lá tinha peixe sim, e bons peixes, né? Então era onde muitos ganhavam pão pescando. E a gente percebe uma questão primeira muito importante aí: o impacto da presença de Jesus. Diz o texto que Jesus, quando termina o capítulo 4, fala que Jesus pregava nas sinagogas, ia nos locais de culto dos judeus. Mas agora aqui, Jesus está ao ar livre. Se a sinagoga está fechada, porque em geral na sinagoga só se pregava no dia lá do descanso, o Shabat, né? O sábado, Jesus aproveitava o espaço para pregar durante a semana. Nós sabemos pela história da igreja que houve, principalmente ali no século 18, 19, muitos servos de Deus, que chegavam em algum lugar, botavam um caixote e começavam a gritar: o reino de Deus está próximo, creiam no Evangelho, e anunciavam a Jesus. E muitos deles levavam tomatadas, pedradas, sofriam zombaria. E Jesus está aqui num movimento, nos mostrando isso que a gente tem falado. Durante a semana nós também pregamos a palavra, nós também anunciamos. E a grande questão aqui, meus queridos, é Jesus, ao estar a sinagoga fechada, ele está circulando nos locais de trabalho. E eu faço uma pergunta para você, que eu faço também para mim, que eu faço para nós. Nós estamos dispostos a abrir espaço para Jesus, lá no ambiente de trabalho, lá no ambiente de estudo, lá no ambiente da nossa família? Jesus, aqui você tem espaço. Aqui a sua palavra também tem espaço. Mas como é que eu faço isso no meu ambiente de trabalho? Você testemunha com a sua vida, meu querido, minha querida. Você vive não como todo mundo faz, mas você procura viver como o mestre estando do seu lado. E então a presença de Jesus é que faz toda a diferença aqui também neste lugar, porque Jesus não é alguém que invade, não, mas ele chega lá. Ele chega lá e anuncia a palavra, que vai tocando vidas, que vai transformando vidas. E essas palavras de Jesus é interessante, porque ali estão alguns pescadores, provavelmente era de manhã, ocupados com limpar, arrumar suas redes. Será que eles estavam ouvindo Jesus? Ainda esses dias eu li aquela palavra que Deus diz em Isaías 55, 11, a palavra que eu anunciar nunca volta para mim vazia. Então, com certeza também a palavra que Jesus estava pregando ali, não iria voltar vazia para Deus. E já vou explicar por que eu creio nisso, porque quando a gente olha na sequência desse texto, em que Jesus está pregando, em que, se você olhar nos outros evangelhos, talvez tenha sido aquela pregação de Jesus acerca das parábolas, acerca do reino de Deus. E aí a gente percebe que este Jesus fala no versículo 4, quando ele acabou de falar,
De novo vem aquilo que eu disse domingo passado. Jesus tinha um momento para falar e para terminar. Estava concluído o seu processo. E quando ele acabou de falar, meus queridos, é interessante que, quando, digamos assim, que parecia que Jesus não estava nem aí para esses pescadores que cuidavam das suas redes, na verdade, Jesus já sabia de tudo o que iria acontecer adiante. E eu quero dizer isso para você também, para nós. Algumas vezes as coisas não dão certo na nossa vida, é ou não é verdade? Não tem situações, não tem dia que você pensa assim, esse dia não precisava ter existido, tudo deu errado. Lá no trabalho, na família, nos negócios, nos relacionamentos. E esse era um dia assim para Pedro e seus sócios. Trabalharam duro a noite inteira. Aliás, a palavra para trabalhar aí, no original, é justamente isso, é um trabalho penoso, angustiante, de muita luta. E chegam de manhã e nada, porque tinham que pescar para vender, para levar um dinheiro, o leite das crianças. Como é que eu vou chegar em casa hoje? Perguntava-se Pedro. Como é que eu vou ajudar aquele meu vizinho que está precisando? Eu não tenho recurso, hoje eu não ganhei nada, eu trabalhei feito um louco para nada. Jesus, para você, talvez Pedro tinha pensado, é fácil vir aqui, emprestar meu barco, né? Falar, terminar, e eu? Como é que eu fico nisso? Talvez às vezes você pergunta isso para Deus também, como é que eu fico nisso com o meu dia, Deus? E Jesus sabe de tudo isso. Jesus conhece quando nós estamos frustrados, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos passando por situações que nos frustram, nos decepcionam, nos angustiam. E eu fico pensando que Jesus lá no íntimo estava sorrindo, pensando, esses homens não sabem o que vai acontecer daqui a pouco na vida deles. Eu quero dizer isso para você também, quando você está próximo de Jesus, quando você está permitindo que Jesus aproxime-se da sua vida, não importa o que você está vivendo, você não tem ideia do capítulo seguinte da série da sua vida, já que hoje se fala muito de série, né? Você não tem ideia do que Deus está preparando para você. Você não tem ideia, porque Deus é assim. E aí acontece uma situação muito interessante. Jesus se volta para esses homens e simplesmente diz para eles, e aí, né? Vão para o fundo, mas Jesus se dirige primeiramente para Pedro, é chamado de Simão. Vai para o fundo e lança essas suas redes. Presta atenção nessa palavra. É uma palavra de Deus para nós também. Vai para o fundo, experimenta a profundidade da vida com Deus. Como é que tem sido a sua vida com Deus, meu querido, minha querida? Alguns dizem que este encontro de Jesus com Pedro é um encontro sem igual, que a gente pode chamar assim, um encontro divino, um encontro de impacto, um encontro que vai transformar a vida. E o convite, a ordem de Jesus é: experimente ir para o fundo. Eu tenho muito receio de ir para o fundo de águas que eu tenho muita dificuldade com esse negócio de fundo de água. Mas aqui nós estamos ouvindo um convite para que você aprofunde a sua relação e a sua experiência com Deus. Romanos 12, experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou será que a sua religiosidade continua a mesma durante toda a sua vida?
Ou você está disposto a experimentar ou aprofundar a experiência com Deus? Deixa eu te dar um exemplo. Nessa situação de frustração de Pedro, talvez a gente às vezes, quando as coisas dão errado na nossa vida, a gente recua. Eu tive dificuldades esse dia, então eu não posso ir lá ajudar tal pessoa, eu só posso fazer isso quando estiver bem. Eu só posso me aprofundar na relação com Deus quando as coisas se resolverem na minha vida, quando eu me aposentar, quando eu tiver um emprego melhor, quando eu tiver uma casa melhor, daí eu vou convidar para pessoas virem na minha casa. E sabe o que acontece? Se a gente vive com essa cabeça, nunca nós vamos fazer. Agora, quando a gente entende o aprofundar da relação com Deus, nós dizemos, eu vou fazer mesmo contra todas as evidências. Eu vou ajudar mesmo que pareça que eu não tenha condições. Eu vou receber na minha casa mesmo que eu não tenha aquela casa. Eu vou me envolver mesmo que ainda não sou aposentado. Você está entendendo o que eu estou falando? Se a gente fica esperando a oportunidade para fazer as coisas, você acha que a oportunidade vai aparecer? Não aparece. E aqui Jesus então fala, Pedro, essa é a hora. Nessa hora da sua frustração, nessa hora em que parece que nada vai funcionar, que não tem resposta para nada, essa é a hora de você fazer. Vá para o fundo e lance as redes. E Pedro, como nós, ele chega assim, bom, e olha, em primeiro lugar ele chama Jesus de mestre. Mestre é o seguinte, um carpinteiro dando palpite para um pescador. Que história é essa? É a mesma coisa se eu fosse dar um palpite, sei lá, para alguém que é mecânico, engenheiro, eu não entendo nada. O que um carpinteiro que só vive em terra firme vai dar palpite para um pescador experiente? E Pedro diz, Senhor, a noite é feita para pescar. Nós batalhamos a noite inteira. E nós não pescamos nada. De dia não dá. Mas, sob as tuas ordens, eu vou experimentar. E aí, a gente então entende. Quantos de nós falamos assim? Eu gosto muito daquele versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora eu quero ver se prova o que é confiar nele, o mais ele fará. O que é fé, meu querido, minha querida? Fé é obedecer o que Jesus está falando. Às vezes Jesus vai falar para você, hoje você não vai ficar em casa de noite, você vai lá ajudar alguém, mas Senhor, hoje eu decidi não sei o quê, você crê ou não? E assim por diante. Fé é obedecer às vezes o que parece absurdo da parte de Deus. Abraão, Abraão, está muito tranquilo aqui, sai dessa sua terra. Mas Jesus, mas Deus, eu estou aqui todo organizado, família, meu gado, tudo. Sai dessa tua terra e vai para onde eu te mostrarei. A pergunta que eu faço para você é, você na sua vida já obedeceu uma ordem, deixa eu usar essa palavra, uma ordem aparentemente absurda de Deus? Você já experimentou isso? De ir contra as evidências, mas crer que era aquilo que realmente Deus queria para você? Talvez até deixar um emprego. Eu conheço um amigo meu que uma vez largou um emprego muito bom. Por quê? Porque ele ficava a semana toda fora. Ele falava, isso não serve para minha família, eu quero ficar em casa. Ele ia dar assistência em outros lugares. E Deus falou com ele, não, assim não. E ele saiu daquele emprego, para poder ficar a semana com a família. Pastor, mas peraí, nós estamos numa fase muito difícil agora, como é que eu vou até perguntar? Fala com Deus, não é comigo.
Fala com Deus. Se o seu emprego, se o seu trabalho traz prejuízo para as questões básicas da sua vida de viver como cristão, você tem que conversar com Deus e perguntar: Senhor, é isso que tu queres para a minha vida? Eu estou dando um exemplo de algo que significa, afinal, eu estou perguntando para Deus sobre todas as áreas da minha vida. E o que acontece, meus queridos, quando Pedro e os seus amigos resolvem, Pedro resolve ouvir a Jesus, ouvir o Mestre, e mesmo contra todas as evidências, lança nas águas profundas. Acontece algo fantástico. Acontece algo que foge do normal, acontece algo, como diz no Salmo 23, o meu cálice transborda, a noite infrutífera agora é substituída por uma manhã gloriosa, de transbordar, que talvez aquela colheita, aquela pescaria compensava a luta da semana inteira, não só daquela noite, sabem? Então, Pedro se dá conta de que não foi por causa da sua habilidade que aquilo aconteceu. Pedro se dá conta que ali aconteceu algo muito mais profundo, que envolvia todo o universo. Era a visitação divina que fazia diferença ali. E ele tem que pedir ajuda para os companheiros, e os dois barcos quase vão a pique. Isso lembra também a cena de João 21, quando Jesus ressurreto diz para eles lançarem a rede e também pegam peixes. Qual é a reação de Pedro diante disso? O pescador que se reconhece pecador. Dá até para fazer um trocadilho, né? A gente às vezes se vangloria de ser algo, de ser bom em alguma coisa. Pedro se vangloriava com certeza de ser ótimo pescador. Às vezes a gente se vangloria de algumas outras coisas da nossa vida, mas todo ser humano precisa chegar nessa consciência que Pedro chegou. Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Eu não sou melhor que meu vizinho, eu não sou melhor que meu chefe, eu não sou melhor que os políticos, eu não sou melhor que aqueles que estão na prisão, porque eu também me igualo a eles todos. Eu sou devedor a ti. Quando o Senhor me visita desse jeito, eu fico pensando, como assim? Nós ficamos às vezes trabalhando uma questão de mérito, né? Ai, Deus é bom comigo porque eu mereço, porque eu sou pessoa de bem. Que linguagem é essa, pessoa de bem, gente? Pessoa de bem o quê? O que Jesus disse para o jovem rico? Há um só que é bom, que é Deus. O ser humano precisa reconhecer a sua condição deplorável diante da santidade de Deus, diante do poder de Deus, diante dos propósitos de Deus. E eu convido você a ver nessa atitude de Pedro algo que tem que ser um padrão para a nossa vida. Lutero disse: eu morri, disse uma coisa mais ou menos assim: em Cristo meu velho homem morreu, mas eu percebo que esse teimoso todo dia quer voltar de novo à ativa. Essa é a nossa condição. E discipulado tem a ver com esse morrer diário diante da santidade e da grandeza de Jesus. Você não pode fugir disso. Eu não posso fugir disso. Discipulado acontece quando eu falo: Senhor, quem sou eu? Para que o Senhor me agracie. Por isso que a gente já falou que Jesus, quando começa a pregar, que ele diz? Arrependei-vos,
e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está aí. Quem sou eu, Senhor, para que venhas assim tão perto de mim, para que interfiras de forma tão graciosa na minha vida, no meu trabalho, na minha família, na minha história? Quem sou eu? E Jesus, percebendo a sinceridade dessa situação do coração deste homem, ele diz esta palavra maravilhosa: não tenha medo, não tenha medo, a partir de agora, você será pescador de homens. O que tira o seu sono hoje? O que angustia você? Quais são os seus temores? São os seus pecados? São decisões que você tomou errado na vida? São decisões que você precisa tomar? São crises que você está passando? Eu quero dizer uma coisa sobre crise. Crises todos nós passamos na vida, é ou não é verdade? Tem alguém aqui que nunca passou por uma crise? Quem é bem-aventurado aqui, né? Ou em casa, alguém que nunca passou por uma crise? E eu entendo que as crises fazem parte dessa nossa existência. Agora, nós temos que crer que sempre numa crise Deus está junto e quer conduzir para um processo de crescimento. Não que Ele faça questão das crises, mas Ele atua no meio das crises. É diferente. E Pedro, nessa sua crise, entende, e Jesus faz ele enxergar algo adiante. Ele fala: olha aqui, rapaz, você é bom no que você faz, e nisso que você é bom, nessa linguagem eu quero falar com você. A partir de agora você vai ser pescador de homens. E olha que coisa interessante, alguém disse uma vez assim: quando nós pescamos peixes, certo? A experiência de pegar um peixe, coisa maravilhosa, né? Fisgou, vem aquela traíra linda, né? Experiência minha assim. Aí você tira o peixe do habitat dele, da vida dele, e o traz para a morte, né? Vai servir de alimento, problema nenhum com isso. Pescador de homens é o contrário. Você tira a pessoa do mundo das trevas, da perdição, da situação de morte, e a traz para a vida verdadeira em Jesus Cristo. E é para isso que Jesus chama Pedro, e é para isso que Jesus chama eu e você. A gente, digamos assim, um pescador, quando ele vai se preparar para pescar, aquele pescador mais profissional, ele pensa no material, no caniço, na rede, nas iscas, né? Como guardar o que ele pescar e assim por diante. Aquele que entendeu a mensagem de Jesus, que entende o chamado para tirar pessoas das trevas para a sua luz, vai também pedir ao Espírito Santo a criatividade de como fazer isso. Eu me lembrei, por exemplo, de Nicholas Winton, que foi um inglês, um homem de posses, que durante a Segunda Guerra Mundial salvou quase 700 crianças de campos de concentração, e as levou para a Inglaterra, e fez de tudo para que todas elas encontrassem um lar. Isso para mim é um exemplo de quem zelou para tirar pessoas de um cenário de morte para uma vida, e diz que foi emocionante. Décadas depois, a maioria das pessoas que esse homem salvou, está na internet, né? Puderam fazer uma homenagem a esse homem. Assim também, Deus está nos chamando para vermos todos os meios possíveis, para vivermos o Evangelho de forma tal, que a cada pessoa que não está junto de Jesus, isso nos angustie, isso nos mobilize, isso faça a gente pensar: como eu posso ser alguém que faz diferença? Isto é
o chamado de Jesus para sermos pescadores de homens. Começa pela sua família, pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus amigos. Como é que a gente faz? A primeira coisa é orar por eles. Ano passado, quando a gente morava em outra cidade, nós morávamos muito próximo dos nossos vizinhos. E um dos vizinhos que mais nos ajudava, eles não tinham Jesus. Quando eu vim embora de lá, eu confesso a vocês que me doeu que eu não consegui chegar ao ponto de vê-los conhecendo Jesus. Mas a gente orava e ora por eles. E eram tão queridos. Sabe, a gente entende esse chamado de Jesus nesse sentido. Comece a orar pelos seus vizinhos. Comece, se você ainda não faz isso, orar pelos seus familiares, aqueles que não conhecem o Evangelho. Orar pelos seus colegas de trabalho. E sabe o que é fantástico? Uma hora dessa, você vai pegar peixes de forma maravilhosa. E você vai ficar feliz. Como diz em Lucas 15, naquelas 3 parábolas dos perdidos e achados. Qual é o tom daquelas parábolas no seu final? Alegria. Alegria por um pecador que se arrepende e encontra a salvação. Eu amo tanto a Deus que quero dar alegria para Deus. Como é que você dá alegria para Deus? Vivendo uma vida que lhe agrada, mas resgatando pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz, sendo instrumento de Deus para isso. E esse é o chamado de Jesus para Pedro, esse é o chamado de Jesus para cada um de nós. E olha só que frase interessante aqui. Em um mundo onde as coisas foram corrompidas pelo pecado, o cristão deve mostrar por meio de sua vida, de suas palavras e de sua criatividade, como Deus realmente queria que fossem as coisas. Você entendeu? Quem tem que mostrar para o mundo como Deus quer que sejam as coisas? Nós. Não é anjo vindo do céu, não é uma palavra escrita nas nuvens. Deus está chamando eu e você para mostrarmos como as coisas devem ser, e que as pessoas dizem, eu quero viver isso aí também. E o resultado disso, meus queridos, foi que eles tomaram uma decisão, deixaram tudo e seguiram a Jesus, seguiram a Jesus. O que significa isso? Eu quero chamar a atenção para um detalhe. Eles deixaram as suas redes e os seus barcos, não porque o negócio não estava dando certo. Tinham acabado de ter uma baita de uma pesca, estavam no sucesso, no auge. A grande prova, se você entendeu o chamado de Deus, é se aquelas coisas pelas quais os seus olhos brilham e que não são Deus, você pensa agora, isso não me importa mais. O que me importa é olhar para Jesus. Você pode ter o seu emprego, você pode ter o seu ganha-pão, você deve ter, né? Você deve ter o seu sustento para a sua família e tudo, mas você vai perceber que isto é consequência de seguir a Jesus, de que isso não é maior do que Jesus, Jesus é maior. Como ele disse, busquem primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas são acrescentadas. Nós ainda vamos conversar sobre isso, sobre essa questão de que as coisas não podem se tornar um Deus para nós, porque nosso Deus nós servimos por meio de Jesus. Podemos sim viver a vida normal no dia a dia, mas o mundo tem que saber quem é o nosso Deus, o que está no nosso coração. E no coração de Pedro e seus amigos agora estava a razão de viver, algo grandioso no qual fixar os olhos, no qual seguir os passos. E olha que quando Pedro disse do seu pecado, ele mudou de mestre para Senhor. Observe aí, no versículo de número
Onde é que ele fala? No versículo 5, quando ele argumenta com Jesus, ele chama Jesus de mestre, algo meio distante. Agora, quando ele reconhece que é pecador e vai seguir a Jesus, ele o chama de Senhor. A grande pergunta é se hoje você está disposto a chamar Jesus de Senhor. E nós temos que entender que Senhor é soberano e nós somos servos. Esta é a relação diferente que Jesus está convidando eu e você. Largar tudo para seguir ao Senhor, seguir seus passos. Discipulado é abrir mão do que se coloca entre eu e Jesus. Entre o projeto de Jesus e o meu. Como está isso em sua vida? Você é chamado a viver essa nova relação com o Senhor. Abandonar todas as coisas e seguir a Ele. Há uma palavra interessante, uma poesia que eu encontrei. Olha só que coisa interessante. Deixa eu ver onde é que eu coloquei ela. Aqui. Pescador de homens, ó abençoado, chamando-nos fora do mundo agitado, fora do mar perturbado, mar de pescado, tomando-nos, ó Senhor, para ti. Fora das ondas da contenda, com isca da vida bem-aventurada, puxando suas redes à praia, com peixes especiais, tesouro bom. Isso aqui é uma poesia escrita por um líder da igreja lá nos anos 200. Se eu não me engano é de Clemente de Alexandria, quando ele meditou nesse texto. E você? O que esse texto diz para você hoje? Esse texto fala da presença impactante de Jesus na nossa vida. Ele fala de obedecer o que Jesus fala para nós. Ele fala de reconhecermos o nosso pecado. E ele fala de nós o seguirmos, deixando tudo, para sermos aqueles que vamos ser pescadores de homens. Meu querido, minha querida, como você acolhe essa palavra no seu coração? E o que você pretende fazer a partir dela? Vamos orar? Nosso Deus querido Pai, obrigado porque Tu tens um projeto para a nossa vida. Tu queres nos ensinar a percebermos que em nossa vida, o Senhor compreende tudo que nós passamos. Cada um aqui tem o seu ganha-pão, cada um que também em casa nos assiste. Mas o ganha-pão não é a essência da vida. A essência da vida é se nós estamos dispostos a reconhecer-nos como pecadores, estamos dispostos a ouvirmos o chamado de Jesus, vem e segue-me. E se queremos seguir a este Senhor que determinará nossos passos para uma vida de ir para as águas mais profundas, para uma vida de obediência, para uma vida de olhar não só para si, mas o discipulado nos convida a olharmos fixamente para Jesus e termos compaixão pelos nossos semelhantes. E desejarmos que eles também tenham a mesma experiência que o Senhor nos dá, da vida, da salvação, da existência plena com Deus. Que essa palavra, Deus, nos leve a refletir nessa semana. Eu estou permitindo Jesus em minha vida, eu estou disposto a ouvir o que Ele me fala, mesmo que às vezes pareça absurdo. Eu estou me quebrantando diante dEle e eu estou disposto a seguir os seus passos, como é o seu chamado. Ajuda-nos, ó Deus, para que também sejamos, em amor, pescadores de homens. No nome santo de Jesus. Amém. Próximo domingo, nós vamos falar sobre um outro aspecto do discipulado, é como Jesus nos ensina o aprendizado. Amém? Miguel, vem aqui. Miguel tem alguns recadinhos, né, para nós. Miguel é o homem dos recadinhos. Obrigado, Oscar. Eu gostaria de dar alguns avisos, não vou me deter muito aos avisos normais, até por uma questão de tempo. A gente tem planejado, né, Oscar, que o nosso culto dure em torno de 1h15.
Então, ele acabaria agora, né? Mas nós começamos atrasado hoje. Tá? Eu me lembro, só contar uma história, o meu avô, quando dava 1 hora de culto, ele saía da igreja. Eu fui criado assim quando eu era criança. Né? A oferta do culto da semana passada foi destinada para a comunidade de Santo Antônio da Patrulha, uma pequena comunidade que está passando com sérias dificuldades financeiras, e foi de R$170. Hoje, a nossa oferta se destina para o fundo para trabalho com música e liturgia da igreja. Não é? O segundo aviso que eu tenho para dar, e os avisos estão sendo colocados ali, eventualmente eu não vou falar sobre um, porque eu quero chamar a ênfase sobre outros. Não é? Durante esses últimos meses, todos nós vivemos uma situação diferente, e nós como comunidade também. E temos percebido já há vários meses que temos muitas pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, também de ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, enfim. Por isso, nós, como comunidade, a gente já tinha antes e tem fortalecido o nosso ministério de visitação. E aqui eu quero explicar uma coisa. Nós sabemos que, devido às questões de saúde, de pandemia, nem todas as pessoas podem ser visitadas fisicamente. E, nesses casos, nós estamos fazendo acompanhamento por telefone. E isso tem dado assim, não é o melhor resultado, mas é, como a gente diz assim, aquilo que nesse momento se pode. Nós temos um grupo, não só do pastor e da gente, nós temos um grupo de pessoas, são cerca de 12 pessoas, que se dedicam a esse ministério. E com isso nós estamos atingindo também pessoas que não são necessariamente membros da nossa comunidade. Jesus não escolheu ali, né, já quem era membro da comunidade para fazer as coisas. É a nossa maneira de servir. Se você conhece, se você é uma dessas pessoas, você que está nos escutando pela transmissão em casa, não é? Você entre em contato por esse telefone, 992 50 60 19. Nós também reforçamos, nesses últimos meses, o trabalho de levar ceia para as pessoas em casa. Isso nós temos que fazer com mais cuidado ainda por causa das questões de saúde, não é? Isso afeta especialmente os membros doentes e idosos da nossa comunidade, que a gente tem visitado, e cada visita tem sido um motivo de grande fortalecimento para a fé da gente que visita. É 992 50 60 19. Tá? Aliás, a Alice era uma coisa que a gente tinha que mudar, né? Mudar não, melhorar. Não é? As lâminas que a gente vê ali, eu semana passada estava no aniversário da minha mãe fez 80 anos, domingo passado, e a baixinha quer que os filhos estejam juntos, né? Então, eu assisti pela online, e a gente não consegue ver bem direito. Então, se talvez Oscar pudesse dar as lâminas antes, e de alguma maneira a gente botar no... Porque assim, quem está em casa, a gente não consegue ver direito. Acho que é uma sugestão de... E tem mapas e outras coisas, é uma sugestão de melhoria que eu acho que pode ser feito, né, pessoal? Hoje à noite nós vamos voltar com os cultos de oração. Algumas pessoas têm perguntado se voltaríamos àquela velha, os cultos como antes funcionavam ou não, como é que isso seria. Pessoal, nós temos seguido orientações do sínodo quanto às atividades que a gente pode fazer, o que deve fazer ou como fazer. E estamos aproveitando, então, as noites de domingo para ter um culto, culto, sim, só que é um culto de oração. A dinâmica dele é um pouco diferente. Então, hoje, às 7h30, quem quiser vai estar aqui, pode vir, então, para o nosso culto de oração. E como nós estamos com a bandeira laranja, semana que vem teremos culto em Anarrec, às 15h do domingo. Nosso acordo com a comunidade lá de Anarrec é que, quando tem bandeira laranja, a gente pode fazer o culto lá. Temos material devocional na secretaria, para quem ainda não comprou, não é? A secretaria da comunidade está fechada até o dia 15, porque o Luiz Paulo está de férias, não é? Mas pode ou mandar alguma necessidade, ou com o pastor Oscar, ou com o Jonathan. E não querendo me alongar, indo para os avisos finais. Nós, este mês, não teremos reunião de presbitério, não tivemos. Isso não é porque a gente não quer ter, a gente está tendo alguns cuidados, mas especialmente porque nós estamos trabalhando muito fortemente, como diretoria, na preparação do planejamento da comunidade. Nós aproveitamos todo o ano passado, da maneira que deu, para
A gente não sabe como as coisas vão ficar, né? Por isso não tem calendários, nem tudo mais assim, porque a gente não sabe como as coisas vão ficar. Mas nós estamos preparando o planejamento da comunidade. Então, em março, nós teremos novamente reunião de presbitério, e a partir de março nós estaremos envolvendo mais o presbitério e as lideranças da comunidade para isto. E nesse sentido também, pessoal, o pastor Oscar, durante todo o mês de janeiro, ele aproveitou para falar, acho que falou com todos os ministérios da comunidade, né, Oscar? Acho que a única questão que eu não sei se foi trabalhada é a questão de como vamos trabalhar a situação da Oase neste ano, né? Que isso ficou para ser trabalhado em março, mais adiante. Justamente foi reunido com os líderes de todos os ministérios para dar elementos para o planejamento que a gente está fazendo. E um último aviso que eu quero dar antes da prestação de conta financeira, que eu quero trazer para vocês hoje, é o seguinte: uma das coisas que nós tínhamos estabelecido como presbitério para o convite para o novo pastor, que no caso agora o novo pastor é o Oscar, que como eu não é tão novo assim, não tem os cabelos brancos bonitos que nem o meu, né? Os teus fugiram, né? Enfim, não é? Um dos motivos que nós queríamos é que nós gostaríamos de estar novamente mais envolvidos com aquele movimento da qual todos os pastores dessa comunidade fizeram parte, que é o Movimento Encontrão. Então, nesse sentido, eu quero estar falando duas coisas para a comunidade. Nos dias 26 a 28 de março, fevereiro, desculpa, de fevereiro, nós vamos ter um encontrão online. A Nina está aqui, a Nina está fazendo, levanta, Nina. A Nina está fazendo a listagem para a gente fazer as inscrições coletivas, porque com isso o valor é mais barato. E é muito importante a gente participar do encontrão este ano, mesmo que seja da forma online, porque ele vai tratar sobre aquilo que é uma coisa que nós, como comunidade, estamos querendo nos envolver, que é o projeto que algumas comunidades nossas do Encontrão, como Pelotas, acho que Três Coroas, vai ser falando por aí, já estão envolvidos, que é ser igreja simples e discipuladora. E por causa disso também, no dia 3 de março, é um dia de semana, mas nós estamos planejando uma atividade onde todos da comunidade que quiserem vão poder entender um pouquinho mais sobre isso, que é isso que vai servindo como base para o nosso planejamento. Então, já vamos nos preparando, nos próximos cultos nós vamos estar cada vez mais falando a respeito disso. E eu gostaria só de fazer a prestação de conta financeira por causa do seguinte: tem muitas comunidades que estão com dificuldade financeira, e a nossa tem conseguido manter o princípio estatutário de ter 6 meses de custos em reserva. Nós temos hoje exatamente 6 meses, nós temos 120 mil reais nós temos hoje na conta bancária da comunidade. As pessoas poderiam pensar assim, mas ele está falando que tem dinheiro e o pessoal não vai contribuir. Não, porque nós não acreditamos como igreja que as pessoas contribuem porque com isso vão ganhar algo de Deus. A Bíblia não fala disso. E eu acho que um dos maiores problemas que a igreja brasileira tem hoje, que está tão influenciada por isso, que as pessoas acham que contribuindo financeiramente Deus vai dar alguma coisa para elas. Não. A Bíblia diz assim, Deus ama a quem dá com alegria. Mas eu estou trazendo isso, por um lado, para as pessoas. Em março, então, na Assembleia, a gente vai prestar contas, porque percebam bem, gente, neste ano de pandemia, durante vários meses a gente não teve culto presencial e com tudo mais. Nós conseguimos reformar a casa pastoral. Nós conseguimos estar com as contas em dias e tudo rigorosamente pagas, e ainda temos reserva, que nos possibilitaria 6 meses a gente não ter. Por que eu estou querendo falar isso? Porque eu quero estar trabalhando com vocês nas próximas, a partir de março, essa questão das ofertas. Não no sentido de falar dinheiro disso, dinheiro para aquilo, mas que eu gostaria que a nossa comunidade entendesse o monte de possibilidades que nós temos de usar com recursos que Deus nos dá, e o Oscar falou um pouco a respeito disso. Nós tivemos no semestre passado a chance de reconstruir a casa de uma senhora que não tinha mais onde morar. Nós tivemos no semestre passado a chance de ajudar uma família que a criança tinha feito uma cirurgia cardíaca, que estava em Curitiba e não tinha como voltar. Nós tivemos a chance de todos esses meses ajudar 12 famílias com cesta básica. Mas, gente, nós temos muita coisa para fazer. Eu tenho vindo, às vezes, aqui de noite para a comunidade e eu vejo um homem dormindo aqui debaixo. Tem gente que está dormindo aqui na frente. Eu vi a Carmen Laerte aqui, né? Nós temos um número enorme de moradores de rua.
Nós temos um número enorme de pessoas que têm necessidades físicas, necessidades espirituais e necessidades psicológicas. E nós, como comunidade, por enquanto, estamos usando a maior parte do nosso recurso só para nós. Deus não dá para nós aquilo que a gente não usa. Então, que a gente pegue com esta motivação de entender que Deus tem dado suficiente recurso para nós nos mantermos, até mais. Que Deus nos ensine, que provoque esse incomodamento em nós, para que a gente aprenda a ter um coração generoso, de tal maneira que a gente possa realizar aquilo que Jesus também fez, suprindo as necessidades materiais, físicas, psicológicas e espirituais das pessoas que estão à nossa volta. Obrigado. Que bom. Eu quero... Tem pessoas nos visitando hoje? Alguém, por favor? Quem? Alguém pode se... Alguém está? Não estou vendo. Hã? O senhor, né? Como é seu nome? Valmir. Muito bem-vindo aqui. Deus lhe abençoe. Tá? Estamos aí à disposição de você também, né? Aniversários da semana... meu óculos faz reflexo, diga bem. Que diz? A vocês, dia 9, Ruth e Nelson, dia 9 completam 58. É isso? Sim. 58. A minha idade de casados vocês têm. Eu não sou tão velho assim, viu, Miguel? O que é isso? Deus abençoe, que vocês possam ser renovados cada dia nesse amor, nessa caminhada, né? Esse é um casal que me conhece aqui bastante tempo já, né? Afinal, eu sou padrinho de uma neta deles, pois é. Deus abençoe vocês, Nelson e Ruth, dia 9 de fevereiro. Que maravilha. Olha só que situação. É mesmo, né? O que é isso? Tá bom, Deus abençoe. E vocês? Podem sentar. Que maravilha. Deus abençoe vocês também, né? E que tenham muita alegria no Senhor de viver. Eu sempre digo, o casamento deve melhorar a nossa vida e não piorar. Então, que Deus abençoe vocês. Amém. Que bom. O que tem a Carmen? Sábado que vem? Deus te abençoe, te dê alegria de viver. Eu gosto de falar isso. Deus dê-nos mais alegria de viver. Né? Ok, nós vamos agora levantar as ofertas nesse culto, que, como foi dito, é destinado para... Miguel, o negócio de aviso. Música na igreja, tá bom. Então nós vamos levantar oferta para o investimento de música na nossa igreja no âmbito nacional. Enquanto cantamos o hino, você traz a oferta até ali, na liberdade que a gente tem no Senhor de investir no seu reino. Cantamos de pé este próximo hino, louvando ao Senhor. Abra os olhos do meu coração.
Deus, Tu tens se revelado a nós, Tua graça, Tua presença em nosso meio. Obrigado, Deus, por estares suprindo a vida desta igreja, na dimensão financeira e também a vida de cada pessoa. Consagramos a Ti esses recursos aqui levantados. Dá-nos sermos generosos, Pai, como o Senhor tem sido generoso conosco. Obrigado por casais que têm completado mais um ano nesta bela jornada de vida a dois, projeto Teu. Obrigado por aqueles que têm completado mais um ano de vida, que possam ter a alegria dessa dádiva Tua, aqueles que nos visitam, também aqueles em casa que têm algo para comemorar nesse sentido, os abençoa, renova, ó Deus, a fé, o amor e a esperança. Abençoa, Senhor, a semana que vem, as famílias, aqueles que lutam com enfermidades também, Deus, com a Tua graça os alcance, Pai. Dá-nos sermos solidários, termos atenção, enxergarmos o outro que tem necessidade, Deus, seja de forma individual ou também como igreja. Nossa missão, o Senhor nos chama para enxergarmos o lugar onde vivemos e espalharmos o amor de Deus. E como expressão daquilo tudo que o Senhor nos traz, nos ensina, oramos juntos, como nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos acolher a bênção de Deus. Se você quer estender a sua mão assim, e que você possa acolher esta bênção também na sua casa, acolha a bênção do Senhor. O Senhor Deus te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e Ele sobre ti levante a sua face e inunde a sua vida com a sua paz. Amém. Você tem recebido bênção de Deus, partilhe, viva abençoando outras vidas, na medida que o Senhor orienta você. Nós vamos encerrar o culto cantando um último hino, e depois então está encerrado o culto, com este hino agora, Caminhar por Fé. Deus abençoe você também em casa, Deus abençoe a sua semana, Deus dê alegria de servir ao Senhor. Sei que eu posso acreditar, sempre que Tua voz me falar, Tua vontade eu vou seguir, cada dia me guiar. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver. Pois eu sei, essa estrada escura leva-me ao Teu querer. Medos vencer, Teu sopro faz-me renascer. Nunca falhaste, és fiel. Tua graça é o meu viver. Caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei, essa estrada escura leva-me ao
caminhemos por fé, mesmo quando a gente não puder ver, que nem o Pedro lá, né? Ele não via os peixes. Amém. Abençoada semana.